Pra onde, mano? Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado por estarem aqui com a gente. Eu vou fazer só uma pequena apresentação rápida para a gente discutir, né, as diretrizes curriculares da educação bilíngue. Agradeço à professora Luciana Freitas a sua disponibilidade de estar aqui discutindo com a gente esse tema tão importante. A professora Luciana é a representante do movimento Fica Espanhol, representante pelo Rio de Janeiro. Eu não sei se todo mundo conhece o movimento Fica Espanhol, mas em menos de um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho quase, a gente conseguiu se organizar e vamos começar a luta pelo Fica Espanhol. Mas há outras lutas, né, que estão criando uma grande demanda, e a professora Luciana, nossa representante, vai falar hoje sobre isso, junto com a professora Jorgelina da UNILA, tá? A professora Luciana é docente da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, atua no programa de pós-graduação em estudos de linguagem, na linha de pesquisa e teorias do texto do discurso e da interação, e na graduação em letras, lecionando disciplinas de prática de ensino, tanto de língua portuguesa quanto de língua espanhola. Então, só um breve currículo, do enorme currículo que a professora tem, só para, né, contextualizar. E a professora Jorgelina Talei possui licenciatura plena na Universidade Nacional de Rosário, é mestre em letras, língua espanhola e literatura espanhola e hispano-americana pela Universidade de São Paulo e mestrado profissionalizante na área de novas tecnologias pelo Instituto Universitário de Pós-Grado da Espanha. Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente professora de língua espanhola como língua adicional na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, tá? Então, eu agradeço as duas professoras por estarem aqui com a gente nessa noite, pela disponibilidade. Passo a condução da reunião para a professora Luciana. Se vocês tiverem dúvidas, podem se inscrever no chat, e o pessoal que está no YouTube pode fazer as suas perguntas no chat do YouTube, que serão passados para cá, tá bom? Uma boa noite a todos, espero que a gente tenha uma boa discussão e esclarecimentos. Obrigada, professoras. Oi, boa noite. Eu sou Luciana Freitas, representada pela Mônica. É um prazer poder falar um pouquinho aqui nessa atividade que é tão diferente para nós, né? Porque a gente precisa se acostumar com essa nova forma de se reunir, né? E também eu queria dizer que, na verdade, o objetivo dessa atividade não é ser uma palestra, uma mesa redonda, é ser uma reunião, né? Jorgelina vai começar falando, porque ela participou de forma mais ativa do questionamento dessas diretrizes nacionais curriculares para a educação bilíngue, e depois eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos que são mais complicados, né, mais difíceis nesse documento. Então, eu passo a palavra agora para a Jorgelina. Bom, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Buenas noches. Que bom ver vocês, mesmo pelas fotinhas, alguns, mas nestes tempos de isolamento é muito bom se reencontrar, mesmo que virtualmente. Como a Luciana falou, o propósito não é dar uma palestra, e é sim discutir alguns pontos do documento, das diretrizes curriculares para ensino bilíngue. Então, eu vou fazer a linha histórica para contextualizar vocês, para que vocês conheçam como que foram acontecendo as coisas, como se foi dando o processo, e aí a Luciana depois, como ela falou, vai explicar alguns pontos do documento. Então, eu não sei se todos vocês chegaram a ver, ou viram, ou leram o documento das diretrizes curriculares nacionais para a educação bilíngue, que estava no Conselho Nacional de Educação para ser apreciado em consulta pública. No dia 2 de junho, teve o edital de chamamento no link do Conselho Nacional de Educação em consultas públicas. Vocês podem acessar a esse link, ele está ainda. Claro que já não tem mais o edital de chamamento, mas vocês conseguem ver o edital aí. No dia 2 de junho se publicou o edital que fazia chamadas para as pessoas
fazer contribuições, sugestões ao documento das diretrizes curriculares bilíngues. Ah, está aqui. O PDF está aqui. Consigo ver aqui. Então, aqui o dia 2 de junho está o edital. Na verdade, se vocês entram na página, eu coloquei aí, posso colocar também aqui no chat para vocês acompanhar. Se vocês entram, vocês vão ver que tem muitos documentos, uma série de documentos que estão com consulta pública. E essa série de documentos em consulta pública, e alguns, como este, por exemplo, muito importantes, foram todos, como fala um colega, foi assim no susto. Ninguém ficou sabendo, foi tudo muito rápido. No dia 6 de junho, como vocês veem aí, na linha histórica, ou seja, o dia 2 de junho aparece o edital de chamamento, o dia 6 de junho se fecha, ou seja, que as pessoas tínhamos tempo do dia 2 de junho ao dia 6 de junho para enviar sugestões, em um tempo muito curto, como vocês veem. Poucas pessoas ficaram sabendo do documento. E por que eu entro no processo? Por que eu, na verdade, assim, questiono, ou começo a questionar, como a Luciana falou, mais o processo? Porque o dia 4 de junho, o grupo de pesquisa CHEB, que é um grupo liderado pela professora Antonieta Magali, e também coordenado por Fernanda Liberali, que são professoras da PUC São Paulo, no caso da Fernanda. É um grupo de pesquisa, eles me chamam para fazer contribuições, sugestões ao documento referente à educação de fronteira, educação bilíngue na fronteira. Então, esse grupo de pesquisa se reúne em um domingo, reúne aproximadamente mais de 30 pesquisadores de diversas instituições. Eu vou passar o documento para aqui, para vocês aqui no chat. Aí está o documento, e realiza essas sugestões. Como vocês veem nas sugestões, aí a Luciana depois vai comentar um pouquinho de cada ponto, está dividida em diversos tópicos. Esos tópicos son las concepciones de lenguaje, o contexto de educación multilingüe, las escuelas de fronteras, el otro punto aquí, educación profesional y tecnológica, disculpa, y las escuelas internacionales. Y por último, avaliación de educación bimultilingüe, a formación de profesores. Tem uma série de tópicos que questiona o documento, a fim de fazer as contribuições para esse documento. O dia 11 de junho, porque depois deram um prazo maior para entregar as sugestões, o dia 11 de junho se entrega o documento, esse documento que vocês veem aí no chat, das sugestões para o relator do processo. Se vocês depois veem todos os documentos, vocês vão ver que no relator, tudo mais, para o relator do processo. No dia 10 de junho, a ALAB, a Associação de Linguística Aplicada, chama a uma reunião com o relator do processo, onde participamos diversos pesquisadores, entre eles estava a professora Fernanda Liberali, eu e outros pesquisadores, e o relator do processo, porque o relator do processo queria entender melhor as sugestões que foram realizadas. O que aconteceu nessa reunião? Nessa reunião, e se vocês leram, chegaram a ler o documento, ou se vocês depois vão ler o documento, vocês vão ver que é um documento que prioriza, para não dizer que, assim, que está praticamente o tempo todo, os testes de proficiência como a principal questão da educação bimultilingüe. Como um dos problemas. Tem outro problema, mas esse é um dos maiores problemas. Então, nessa reunião, o relator, ele focou no teste de nivelamento. Fez uma série de perguntas, enfim. A Fernanda questionou bastante por que esse ênfase nos testes de nivelamento, e outras pessoas presentes na reunião questionamos também sobre a importância de incluir
outras línguas no documento, porque se vocês verem o documento está pensado para as escolas de inglês. Não aparece, menciona outra língua, não aparece, relaciona aí a Luciana depois, também pode explicar um pouquinho mais, que ela fez também sugestões ao documento. Então, questionamos a presença de outras línguas no documento. Segundo o relator, essas sugestões tinham sido inclusas no documento ou viriam a ser incluídas no documento, certo? No dia 4 de julho tivemos a reunião e no dia 9 de julho, vejam só, que se vocês verem a linha do tempo, eu fiz a linha do tempo para vocês verem como que aconteceu tudo muito rápido. No dia 4 de julho tivemos a reunião, ele falou o que o relator expressou, porque nós também questionamos por que era pressa de aprovar esse documento. Por que se tinha tanta pressa em aprovar o documento? E o que foi argumentado é que o Conselho Nacional de Educação iria trocar seus membros. Aí, olha, vejam só, o 9 de julho a aprovação, no dia 10 de julho, Bolsonaro, o presidente, indica outras pessoas para o Conselho Nacional de Educação. Segundo fomos informadas, no dia 15 de julho, ou seja, amanhã, será a publicação desse documento, que nós ainda não conhecemos se todas as sugestões foram incorporadas, que sugestões foram incorporadas, quais não foram incorporadas e como que ficou no final esse documento. Assim como está, se vocês verem no site, entram e veem o texto de referência, tal como ele está, apresenta muitos problemas. Que um dos problemas principais não é só que só faz menção ao inglês, sino que ele prioriza os testes de proficiência como formação para a formação de professores. E a Luciana daqui a pouquinho vai explicar mais. Em todo este período aqui, eu me comuniquei com a Luciana em um momento e falei, olha, Lu, acho que a gente tem que se mobilizar, fazer uma mobilização para ver o documento de fato, para questionar o documento de fato e para, mesmo que ele já esteja publicado ou vai ser publicado, nos questionar a partir das incorporações que foram feitas ou não foram feitas. Aí a Luciana rapidamente entrou em contato com o Movimento Éfica Espanhol e se organizou esta reunião, para que a partir desta reunião podamos nos mobilizar e nos organizar para lutar pela incorporação de outras línguas e pelas sugestões devidas ao documento, certo? Eu vou passar agora a Lu, que talvez a Lu possa fazer as devidas aclarações sobre as problemáticas do documento. Oi, gente. Eu vou pedir, então, para o pessoal da organização, Mônica, colocar o PowerPoint que eu enviei, por favor. Enquanto isso, vocês perceberam a velocidade de tramitação dessa resolução, né? Isso é completamente incomum quando você conhece um pouquinho dos procedimentos do Conselho Nacional de Educação. Né? Assim, uma barbaridade, gente, porque a gente não teve tempo de discutir. Então, por exemplo, eu sou amiga da Jorgelina, eu poderia ter conversado com ela e foi alguma coisa tão corrida que não deu. Eu soube por acaso, eu soube apenas porque eu faço algumas atividades de consultoria à Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que tem escolas de um projeto bilíngue. Então, eu fiquei sabendo, eu e a minha colega Dayala Vargens, nós ficamos sabendo por intermédio da Secretaria de Educação. Então, nós corremos para escrever alguma coisa em um dia, na véspera do prazo já se encerrar, né? Porque nós percebemos que o documento grita. O documento, gente, é um escândalo, tá? Ele é um escândalo, não tem outra palavra para definir o que ele faz, né? Você podia passar, Mônica, por favor, não sei o que é isso. Eu não sei se todo mundo aqui conhece
o andamento dos processos no Conselho Nacional de Educação, mas, enfim, um grupo fica responsável, encabeçado por um relator, que nesse caso foi o professor Ivan Cláudio Pereira Siqueira, né? Ele produz um relatório que costuma ter muitas páginas, referências bibliográficas. Esse relatório, ele é ou não aprovado como um parecer, e ele inclui um texto de uma resolução. Resolução do CNE tem força de lei, é obrigatório para todas as escolas, de acordo com o tipo. Claro que nesse caso aí vai ser obrigatório para todas as escolas que se digam bilíngues, tá? E, bom, o que eu notei quando eu li esse documento? O parecer, eu não vou nem falar do parecer, porque é um descalabro, gente, tá? A resolução, ela grita, e sabem o que ela grita? Ela grita o mercado, né? Todo mundo aqui que mora em grandes cidades já sabe que está na moda a escola dizer que é bilíngue, né? Faz parte do atual marketing das escolas privadas, né? A gente sabe também que há casos em que, de fato, a escola é bilíngue, tem um projeto interessante, a escola é boa, né? Nisso que ela se propõe a fazer. Mas a gente também sabe, nós que somos professores, porque eu acredito que todo mundo que está me escutando é professor, né? Nós que somos professores sabemos bem a quantidade de enganação que tem nesse marketing do bilíngue, né? Tá na moda, você cobra uma mensalidade maior, você atrai o pai de aluno, a mãe de aluna, que acha que esse bilíngue virou uma palavra mágica, né? A escola ou se diz bilíngue ou diz que tem um projeto bilíngue. O que diabos é isso, a gente não sabe, né? Exatamente porque falta uma regulamentação. Então, assim, eu acho que, de fato, faltava uma regulamentação. Eu tive, ano passado, até participando como consultora do Conselho Municipal de Educação de Niterói, para a produção de um documento como esse, especificamente para as escolas bilíngues de educação infantil, né? Então, assim, eu acho que realmente esse documento ele era necessário, mas não esse do jeito que ele é, porque ele grita o mercado e ele grita a língua inglesa, como a gente já pode imaginar, né? Eu não tenho nenhum problema com a língua inglesa, muito pelo contrário, né? Eu sou até autora, organizadora de obra didática de língua inglesa também, né? Só que eu tenho um problema, sim, quando há uma imposição de uma só língua. E nós vivemos isso no Brasil, desde aquela medida provisória 746, em que ela retirou da educação básica um componente curricular que se chamava língua estrangeira moderna e impôs outro chamado língua inglesa, né? Então, eu estou vendo aqui na reunião alguns colegas, inclusive de francês, a gente queria muito que tivesse a participação de outras línguas, exatamente porque, ok, a gente está lutando pelo hashtag Fica Espanhol. Estamos, sim, mas nós estamos lutando, acima de tudo, pela presença de outras línguas, pela possibilidade de que outras línguas estejam presentes na educação básica, e não só uma, né, como é o que está acontecendo agora, né, que é a língua inglesa, a única obrigatória no âmbito federal. Bom, o documento, então, ele é problemático, gente, do início ao fim. Nós não sabemos o que foi mudado na aprovação, porque, assim, depois que a gente já tinha convocado essa reunião, a gente recebeu a notícia surpresa na sexta-feira da semana passada, que o Conselho já havia aprovado o documento. Qual documento? Não sabemos o que foi modificado aqui, porque o relator esteve na reunião da ALAB, eu não estava nessa reunião, a Jorgelina estava, e ele falou, vamos incorporar tudo o quê? Né? A gente não sabe qual foi essa mudança. Ele passando desse jeito, parecido com isso que está aqui, é uma aberração, né? Outra coisa, tá, gente? Estavam derrubando em blocos outras consultas públicas. Por exemplo, a educação quilombola. Eu tenho amigos, eu sou professora de uma faculdade de educação, né? Faculdade de Educação da UF. Colegas, por exemplo, uma colega especialista em educação quilombola, eu não sabia que estava em votação em consulta pública um parecer sobre a educação quilombola,
né? Então foi assim, uma derrubada, foi tipo, como é que foi aquela reunião ministerial em que ele falou, vamos aproveitar a Covid? Vamos aproveitar a Covid, tá? Então, olha, eu selecionei aí para vocês alguns aspectos desse documento para falar. Primeiro, que eu acho que ele mistura escola internacional com escola bilíngue, que são duas coisas muito diferentes. Escola internacional é aquela que tem a sua... ela forma de acordo com as leis brasileiras e com as leis de um país específico, né? Do espanhol tem em São Paulo, Miguel de Cervantes, aqui no Rio tem várias de francês, de inglês, de alemão, né? Nas capitais costuma ter escolas internacionais. Então, ela trata, já tem esse problema, mas tudo bem, eu estou ignorando essa parte das escolas internacionais. Depois, esse parágrafo 2º que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo que é artigo 1º, aí tem o parágrafo 1º, que é das escolas internacionais, que eu vou pular. Depois tem o parágrafo 2º, que é o que fala das escolas bilíngues. Uma definição do que seria escola bilíngue, né? Não tem definição de bilinguismo na resolução, isso está lá no parecer. E aí ele diz o seguinte, primeiro, a primeira preocupação é com uma porcentagem de tempo. Como assim, né? Uma escola bilíngue, eu estou aqui olhando a imagem da Mônica na minha frente, Mônica Lemos, que foi diretora durante muitos anos de uma iniciativa da rede estadual do Rio de fazer escolas interculturais, que não eram escolas bilíngues, eram escolas que tinham uma interação com outro país e sua cultura, né? Então, assim, a gente olhando para isso, tem tempo de instrução nas línguas envolvidas. Parágrafo, esse item 1. 3/4 da carga horária na segunda língua na educação infantil. Gente, o que é isso? Né? Como você lida com uma multiplicidade linguística dessa maneira, dizendo quantos % de uma língua e quantos % da outra vai ser falada em cada etapa da educação? Isso não tem o menor cabimento. E tem menos cabimento ainda, gente, porque se vocês olharem... falar mais com a criança de 3 anos chegou na educação infantil, e aí vai ficar falando 75% do tempo falando na língua adicional, coitada dessa criança, né, gente? Por favor. Então, assim, o entendimento de que educação bilíngue é o tempo que você fala numa língua e que não é o português, né? E outra coisa, o item 2 também, que é outra aberração. A segunda língua deve ser meio de instrução de disciplinas e não somente de aprendizado linguístico nos moldes históricos tradicionais do ensino de línguas. O que é isso, né, gente? O que é meio de instrução? Educar é instruir, né? Educar é instruir, segundo esse documento que ele está dizendo. Educar é instruir. Então, está dizendo que a aula de matemática vai ser em espanhol, ou em inglês, ou em francês. Ok. Eu entendo isso, né? Eu entendo que isso está dito aí, não é só a aula, porque a gente sabe que o marketing das escolas, empresas, é oferecer uma aula de inglês todo dia, uma aula de alemão todo dia, uma aula de espanhol todo dia, e dizer que é bilíngue. E o resto todo da escola ser em português e aula normal, né? Então, eu até entendo que o objetivo desse item foi dizer isso, mas a forma como ele está dizendo assim, é inadmissível pensando que isso é um documento que veio do Conselho Nacional de Educação, né? E o que são os moldes históricos tradicionais do ensino de línguas? É o quê, né? Então, assim, bom, a próxima página. Então, só nessa eu poderia falar de outros itens aí que também são problemáticos. O outro item, lá o número 4, o primeiro que está aí. O desenvolvimento de competências e habilidades linguísticas e culturais na segunda língua, conforme competências e habilidades dispostas na BNCC. Epa! Não tem BNCC nem para espanhol, nem para italiano, nem para francês, nem para alemão, nem para japonês, nem para chinês. Só tem habilidade da BNCC para a língua inglesa. Como assim você vai dizer que a segunda língua tem que seguir as habilidades da BNCC?
As habilidades do ensino médio na BNCC, ok, elas nem são de língua inglesa, elas são de linguagem. Essas, ok, qualquer língua pode seguir, embora tenha lá 2 itens que falem do inglês. 2 habilidades que falem do inglês apenas. Agora, no ensino fundamental, gente, não tem. Só tem habilidade por componente curricular. Tem lá português, matemática, história, geografia e inglês. E não tem espanhol, nem italiano, nem francês, né? Eu sou contra a BNCC, tá? Eu não estou defendendo a BNCC falando isso, não. Mas o fato é que ela existe e que ela é obrigatória, né? Então, se ela existe, ela é obrigatória, como é que você diz que as escolas bilíngues vão ter que seguir as habilidades da BNCC se elas não existem para todas as línguas? Então, aí, esse item aí, para mim, grita que esse documento é para o inglês, né? Grita nesse item específico. E aí depois, os itens 5, 6 e 7 eu vou pular, depois vocês olhem, o link já foi colocado aqui no chat. Alguém colocou no YouTube o link? Não sei, se não é importante colocar lá o link do documento. Luciana? Grupo. Oi. Desculpa te interromper. Sim, os links a gente está repassando para o YouTube também, tá? Ah, que bom. Obrigada. E aí, gente, nós chegamos no artigo 2º, que esse artigo, se ele se mantiver minimamente parecido com isso que está aí, nós precisamos acionar juridicamente o Ministério Público, seja lá quem for, eu não sei, porque eu não sou advogada, mas a gente tem que saber, porque aí é uma ilegalidade. Eu já fiz contato também na semana passada com a ANFOP, que é a Associação Nacional de Formação de Professores da Educação, de Profissionais da Educação. Então, a ANFOP, a diretora da ANFOP, ficou horrorizada quando viu esse artigo 2º, porque ele diz o seguinte: professores de escolas bilíngues em todos os níveis e etapas da educação básica devem ter licenciatura na segunda língua ou teste de proficiência. Ou teste de proficiência. Bom, esse artigo, ele é gravíssimo, porque ele é ilegal, né? A LDB está aí, e a LDB garante, pelo menos até o ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental, que todos os docentes devem ter licenciatura na área do seu componente, ou para o caso da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, o professor também pode ter o curso normal, né? E não a licenciatura em pedagogia. Ensino médio, a gente sabe que teve aquela outra aberração da medida provisória de dizer do notório saber, né? Que os sistemas vão regular e a gente não sabe que regulação é essa. Bom, o fato é que esse artigo, ele permite que o professor de matemática não seja formado em matemática, gente. Eu não estou nem falando só da língua estrangeira, não. Eu não estou falando só daquilo que nos afeta mais diretamente. É claro que esse artigo aí foi feito para substituir a nossa formação em um curso de licenciatura, né? Mas ele é tão mal redigido que ele faz isso, que é querer dispensar a nossa licenciatura, como ainda permite que o professor de português não seja formado em português, não seja licenciado em português, que o professor de matemática, de química, de física, de história e de geografia, né? Então, é um artigo, assim, gravíssimo, e a gente sabe o quanto ele nos afeta, porque, assim, muito dificilmente uma escola vai contratar um professor de matemática que não seja formado em matemática, né? É muito difícil que isso aconteça. Ou um professor de português que não seja formado em português. Mas nós sabemos, pela história dos nossos componentes, que não é incomum que se contrate um professor de espanhol, de inglês, de francês, de italiano, que não seja formado, né? A gente sabe que a gente está o tempo todo lutando para mostrar que é importante a formação superior em curso de licenciatura para ser professor de línguas adicionais. Então, a gente sabe o quanto isso nos afeta. Nós não sabemos, eu, no meu comentário lá com a Dayala, que nós mandamos lá
no nosso documento para o Conselho Nacional de Educação, é claro que a gente fez uma sugestão de que, bom, em primeiro lugar, o professor precisa ter a formação conforme a lei exige, né? Ou licenciatura ou curso normal, no caso da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, né? E a gente percebe também como aquilo que a Jorgelina já falou, o teste de proficiência gritando o tempo todo no documento. Gente, olha só, para que o Conselho Nacional de Educação precisa dizer para as escolas privadas como que elas vão avaliar o nível de proficiência desses professores na língua? Isso é problema da escola. A escola que faça isso, né? Não precisa o Conselho Nacional de Educação. Seria a mesma coisa que o Conselho Nacional de Educação vai fazer uma lista de itens que a escola privada, que custa R$3.000, aqui no bairro, aqui ao lado, os itens que ele vai usar para contratar o seu professor. Que é isso? A escola sabe como contratar. A escola pública também sabe como contratar. Né? No caso das redes públicas que têm projetos bilíngues, ou em alguns casos até mesmo escolas bilíngues. Então, isso daqui, gente, é outra coisa que grita. A gente vê quem é que estava futucando aqui para que essa resolução saísse e fosse tramitada em um mês, né? Porque o teste de proficiência está aparecendo o tempo todo, né? Então, assim, eu, por exemplo, não poderia ser professora dessa escola. Não, eu tenho a licenciatura na segunda língua. Mas, assim, se não fosse isso, eu teria que fazer um teste de proficiência, é isso? Nós aqui que estudamos 4, 5 anos numa licenciatura, né? Isso daqui, então, eu acho que se esse artigo se mantiver assim, ou de alguma maneira que permita que uma pessoa que não seja licenciada na língua, ou licenciada em um componente qualquer, dê aula numa escola bilíngue, a gente tem que tomar uma atitude legal, tá? A gente tem que procurar se informar. Talvez a Anfop nos ajude, a Anfop e as outras associações que são mais poderosas, mais antigas, nos ajudem um pouco no procedimento quanto a isso, tá? Bom, nesse artigo 3º, de novo, eles mencionam, olha, certificado de proficiência para professores e estudantes. Então, a proficiência, o teste de proficiência está o tempo todo nesse documento, tá? O próximo, isso. E aí, a próxima página, Mônica, por favor. Isso. Outro artigo que é também bastante perigoso, o artigo 4º, que diz: recomenda-se ao Ministério da Educação e às redes públicas de ensino, faltou uma crase, mas tudo bem, o estabelecimento de parcerias com instituições de reconhecida notoriedade na temática a fim de promover políticas de educação multilingüe. Bom, primeiro que apareceu um multilingüe aí que ainda não tinha aparecido, né? Agora, vocês acham que essas instituições de reconhecida notoriedade somos nós, das universidades, das escolas? Não somos nós, né? Não somos nós, porque também é outra luta que nós temos no nosso dia a dia de professores de uma língua adicional, é a de provar que nós somos capazes de ensinar essa língua adicional. Nós somos brasileiros e nós somos capazes de ensinar essas línguas adicionais, né? Porque nós conhecemos as escolas brasileiras, nós brasileiros, e os não brasileiros, como Jorgelina, que estão aqui no Brasil, nós é que conhecemos a educação brasileira, né? Não são pessoas que vieram do país de origem dessa língua e que podem conhecer a língua lá na realidade deles, né? A educação lá na realidade deles. Então, não são eles que vão vir aqui dizer o que a gente tem que fazer ou como a gente tem que fazer, né? Quem vai dizer o que nós temos que fazer e o que e como nós devemos fazer somos nós mesmos. Né? Então, esse artigo aí também é bem perigoso. E a gente também, eu e Daela, mandamos a sugestão de trocar instituições de reconhecida notoriedade, especialmente instituições de pesquisa e de ensino superior brasileiras, né?
porque a gente sabe onde é que isso vai dar, né? Bom, outro artigo que eu realmente não entendo. O PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, considerará o disposto nesta resolução para ensino de língua estrangeira. O que isso quer dizer, gente? Alguém me explica? É o quê? Vai ter que ter livro de PNLD específico para a escola bilíngue? Ninguém vai fazer, não vai dar dinheiro, tá? Não vai dar dinheiro, porque livro de PNLD, eu sou autora de livro aprovado em PNLD. Sou especialista em PNLD e livro didático. Livro de PNLD, para dar dinheiro, tem que ser assim, 1 milhão de volumes vendidos, né? A minha coleção de espanhol, que eu fiz com o Elzimar Costa, da UFMG, teve 1.200.000 volumes vendidos. Qual vai ser o público de escola bilíngue? Escola bilíngue tem quantos alunos? Né? Vai vender 100 mil? Nenhuma editora vai querer fazer, né? E eu ainda fiquei pensando, será que eles estão querendo dizer que é para fazer o livro de matemática em inglês, o livro de história em espanhol? Aí que ninguém vai fazer mesmo, né? Então, isso aqui não tem o menor cabimento, esse artigo 5º. Só quem não conhece PNLD para poder botar esse item aí, né? E aí depois tem o artigo 6º, que é de recomendação. Recomendação é a mesma coisa que nada em texto legal, né, gente? Recomenda-se, autoriza-se, é igual a nada, né? Porque para que você precisa recomendar e autorizar? Lei, ela tem importância se você está determinando que alguma coisa aconteça. Quando você só sugere, o que acontece é que nada disso aí é feito, né? Bom, então, gente, olha, eu sugiro que você... Aí acabou, tá? A recomendação, o documento, a resolução tem esses 6 artigos apenas, né? Eu não salvo nenhum desses artigos aí. Nenhum se salva inteiro na minha análise. E a gente vai ver se amanhã realmente vai sair publicado essa versão que foi aprovada. E assim, a gente não vai poder fazer muita coisa com relação a algumas delas, mas especialmente esse artigo 2, esse artigo 2º, a gente precisa agir, se ele for aprovado de uma forma que descumpra a LDB. Tá bom? Lu, vou te interromper, não vou te interromper, mas vou te falar alguma coisa. Em relação, por exemplo, aos testes de proficiência também, o que ficou meio subentendido, se não entendido, foi que esse artigo não podia ser mudado. Que nós podíamos pensar em, por exemplo, fazer um teste próprio, algo assim, mas que não tinha como ser mudado. E que aí você vê o caráter mercantilista muito forte, o mercado por detrás muito forte. Então, parece ser ou pressão das instituições privadas para a resolução ser aprovada, porque, como você comentou, eu mostrei na linha histórica, foi muito rápido. Tanto que se a Luciana ou eu perguntássemos aqui se vocês conheciam o documento, são poucas pessoas que conheciam o documento ou que chegaram a ser sugestões. Segundo o relator, chegaram mais de 100 sugestões. E assim, o que ele falou foram que foram incorporadas, mas a gente não sabe como que elas foram incorporadas, nem de que forma foram incorporadas, que é isso que estamos questionando, a partir de que forma foram incorporadas e como foram incorporadas. Assim, eu já estava concluindo, Jorgelina, você não me interrompeu, não. Deixa eu só fazer um comentário. E, assim, por mais que a gente veja que o documento grita escola privada, né, o marketing da escola privada, o que acontece é que, assim, pelo menos aqui no estado do Rio, nós temos diversas iniciativas de projetos bilíngues das redes públicas, né? Eu citei, porque eu olhei a Mônica, imediatamente lembrei do projeto da rede estadual, mas tem também na rede municipal do Rio. Eu até comentei, né, que eu trabalho como consultora, eu atuo eventualmente como consultora dessa rede, que tem escolas de projeto bilíngue com muitas línguas, né? Inglês, espanhol, francês, italiano, né? Então, assim, eu imagino que nos outros estados isso também esteja acontecendo, né? Eu soube também que aqui em Niterói parece que há um projeto para se iniciar. Então, isso vai ter impacto também na educação pública,
né? É claro que ela foi feita para a educação privada, mas, na verdade, vai cair na cabeça das redes públicas que têm projetos bilíngues, tá? E agora, Jorgelina, a gente vai abrir, né, para o pessoal. Sim, vai abrir. Uma coisa que você comentou agora também, que eu queria complementar, é assim, uma dos itens que sempre falava o relator era, esta é uma diretriz geral, mas depois, quando chegar nas escolas, as escolas regulamentam como elas quiserem, o que fica pior ainda, porque imagina se cada escola regulamentar como ela quiser, fica ainda pior, fica mais bagunçado ainda. Mas vamos abrir a perguntas, vamos ver se tem perguntas. Aqui eu estou acompanhando no celular o YouTube, e a Mônica já abriu para se inscrever aí no chat. Tem uma pergunta do Vitor no chat, e que complementa com a Cláudia. Vitor Ribeiro, de verdade, o que podemos fazer concretamente? E a Cláudia pergunta, posso colaborar? Então, o que a gente pode fazer? Professores, por favor, se inscrevam no chat, e as perguntas do YouTube também vão vir para cá, tá bom? Olha, um depoimento do que aconteceu aqui em Curitiba. Eu não sou de Curitiba, né? Eu moro em Curitiba faz 5 anos, eu sou de São Paulo. Oi, gente, olha só, o Vitor perguntou, né? Eu vou interromper, porque eu acho que se interrompeu aí a fala da colega. Vitor, eu acho que a gente tem que analisar esse documento que vai sair, né? Supostamente amanhã. Analisar e ver, eu acho que em primeiro ponto aquilo que eu comentei, ver os aspectos, os possíveis aspectos ilegais dessa resolução. E, além disso, eu acho que a gente tem que começar a fazer uma pressão, de novo, nas redes estaduais e municipais, porque, de fato, os sistemas precisam regulamentar essa resolução. E a gente sabe que, na prática, o que está mais próximo do professor e das escolas é a regulamentação de cada estado, né? Então, os conselhos estaduais de educação e os conselhos municipais de educação. De novo, porque, assim, é claro que tem gente aqui que está ouvindo que não é de espanhol, mas é que no Fica Espanhol a nossa luta é essa, né? A gente, já que no federal a gente não está vendo possibilidade de avanço, então a gente está tentando no estadual e no municipal, tá bom? Vou retomar o que eu estava falando, né? Desculpa, eu cortei sua fala, Luciana. Quando eu cheguei em Curitiba, eu sou de São Paulo, formada pela USP, né, na pós-graduação, vieram me dizer assim, olha, tem um colégio aqui que se diz bilíngue, é um colégio, eu vou contar para vocês poderem entender, o colégio suíço, e ele ensina alemão e ele se diz também trilíngue porque ele inclui o francês. E aí eu percebi que havia uma problemática, eu demorei um pouco a entender qual era a problemática, e a problemática era assim, em relação ao alemão, realmente ele era um colégio bilíngue, mas em relação ao francês, ele ensinava o francês 2 vezes por semana, 2 horas de aula, para ensinar o francês e não para ensinar disciplinas em francês, e se dizia trilíngue. Então, os pais colocavam os filhos nessas escolas, nessa escola especificamente, e não havia um ensino de francês bilíngue. Havia um ensino de francês como língua estrangeira. Né? E o professor que era contratado lá, ele começou a fazer questionamentos. Bom, o professor acabou saindo da escola. Então, vai um pouco de encontro, né? E aí colocaram outro no lugar dele, que era um instrutor. E aí faz a diferença o professor licenciado do instrutor, que é uma pessoa que aprende a língua de alguma forma e vai lá dar aula. Então, esse, por exemplo, é um dos perigos que a gente corre, né? Colegas, temos 2 colocações ali, obrigado, professora. 2 colocações, a Mônica Lemos pergunta, isso sendo publicado já entra como obrigatório? Sim, Mônica, é claro que sempre carece de regulamentação
dos sistemas, né, da rede estadual e da rede municipal. Fernanda Veloso. Desculpa, Mônica, Pode falar, Juscelina, depois tem uma outra questão da professora Fernanda, mas pode falar. Tu estão colocando que quando entra no link da resolução não aparece. É que, na verdade, quando você entra no link do conselho que vocês colocaram no YouTube, está primeiro o relatório, tudo histórico, e lá pela página, pelo final, está a resolução em si, que são 2 páginas, como mostrou a Luciana, tá? Tá bom. Colegas, temos professores de alemão, de francês e de italiano aqui, pelo menos, no chat, tá? E a colega Fernanda coloca assim: colegas, quem seria o profissional que deveria ensinar a LE nas escolas de educação infantil e nas escolas de ensino fundamental 1? Os pedagogos foram completamente apagados nesse documento, estou correta? Você está corretíssima. Não existe o licenciado em pedagogia, nem o professor com curso normal, né? E existe também aquele entendimento, que é um entendimento equivocado do mercado, né? De que escola bilíngue é aquela em que você tem a aula lá com o seu professor do Fundamental 1 e depois você tem a aula da língua, né? E não é nada disso, isso daí é um equívoco, né? Achar que a educação bilíngue é isso, né? Então, por isso que o pedagogo, o licenciado em pedagogia, o licenciado, de maneira geral, está ausente desse documento, né? Ele é mencionado só no artigo 2 como uma alternativa e não como uma obrigatoriedade. Agora, olha só, eu queria passar a palavra para outros colegas, de preferência outros colegas que sejam de outras línguas ou que tenham experiência com educação bilíngue. Alguém gostaria, porque eu estou vendo aqui colegas de francês, com certeza, inglês também. Italiano, acho que sim, também, Lu. Exato. Uma professora se apresentou. E depois a gente volta para as perguntas que estão no chat, que eu estou vendo que tem outras, né? Mas, enfim, se a Fernanda Liberali quer falar, pode, claro, Fernanda. A Fernanda está aqui? Fala, Fernanda. Bom, gente, boa noite, um prazer estar com vocês. Eu não estou muito acostumada com essa plataforma, não estou me vendo, espero que vocês estejam vendo e me ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, eu fico imensamente grata, porque a gente tem a participação da Jorgelina no nosso grupo, e eu tenho certeza que essa luta para que a gente pense numa educação multilingüe diferente, tendo vocês do espanhol junto, vai se fortalecer. Eu trabalho essencialmente com as várias línguas, mas essencialmente com inglês, que foi a área em que eu me formei, né, como em letras, português e inglês, mas eu gostaria de dizer que a gente precisa repensar essa questão da educação multilingüe como uma questão ampla, que englobe todos os pesquisadores interessados nos contextos em que a questão intercultural se faz presente. Então, formar um grupo como o de vocês, para mim, é central, a gente se unir para pensar sobre isso. A gente acabou de sair de uma live agora com a Ofélia Garcia e a Antonieta Megali, na qual a gente estava justamente falando sobre a questão de como é que se constrói uma lei, uma determinação para pensar a educação bilíngue nesse país. E para mim é central que grupos como esse possam se formar antes de uma lei, ou de uma determinação, ou de uma política ser elaborada. Então, eu imagino que a nossa discussão, a nossa possibilidade de interlocução, ainda que num momento muito difícil, como a gente está vivendo, seja essencial para que a gente construa a possibilidade de novas formas de entender essa educação nesse país, em termos gerais e especificamente na área de educação multibilíngue. Muito obrigada e é um prazer poder participar aqui com vocês. Obrigada, colega. A professora Mônica Lemos gostaria de falar, né? Pode falar. Mônica, tá.
Oi, sim, boa noite, tudo bem, pessoal? Já que a Luciana citou meu nome, então eu estou me sentindo mais à vontade para falar, e estou aqui, Luciana, em Cócegas. Gente, é tanto absurdo que como a Luciana falou, a gente não sabe nem por onde começa a falar, né, Luciana? Que tanta coisa que a gente não sabe nem por onde, para organizar o pensamento está difícil. Como a Luciana falou, né, eu trabalhei na escola intercultural, que eu sempre gostei de falar, intercultural, com ênfase em língua estrangeira. Eu nunca chamei essa escola que eu trabalhei durante 5 anos, cheguei a diretora-geral, como escola bilíngue. Todas as vezes que uma pessoa, tanto da SEDUC, como de algum consulado, porque eu sempre fazia questão de convidar pessoas de todas as línguas, todos os países, todos os consulados, para conhecer a escola e tal, eu sempre falava, é uma escola intercultural com ênfase em língua espanhola, ponto. Por quê? Porque a escola ela foi criada, claro, com uma questão política, na época do Cabral, que ia sair do governo, já não podia mais se eleger e tal, né, reeleição, e aí foi para o Pezão, eu estou nos dois na cadeia hoje em dia, né, é uma beleza. Bom, mas me lembro que a inauguração da escola foi o Pezão, né, tal, mesmo ele não tá sendo eleito ainda para propaganda. Mesmo com tudo isso, mesmo com toda a fragilidade do projeto ao princípio, ele tinha uma estrutura de alguém que sabia o que estava fazendo, mas que tinha consciência de que aquilo era um processo em construção. Por isso que eu gostava disso. Era um processo em construção, que a gente foi construindo, foi moldando, foi melhorando, e até eu sair de lá agora em janeiro, que eu saí, pedi para sair que eu não aguentava mais, e as coisas foram se construindo e foram melhorando, né? Mas mesmo a princípio, horária, era assim, rapidamente, só para vocês terem uma ideia, que a gente está falando aqui com 2 tempos, com 4 tempos, né? É ensino médio, carga horária integral, de 7 às 5, com a carga horária de língua espanhola, língua espanhola de 12 tempos semanais, com 2 tempos, língua estrangeira espanhola, obrigatória, né? Então usava o livro do PNLD, o currículo do Estado, tudo bonitinho, e 12 tempos para a gente ter a oportunidade de trabalhar todas as habilidades e tal, né? Trabalhamos até com outro livro, com um livro fora do PNLD e tal. Além disso, a gente tinha aula de literatura espanhola hispano-americana, professora de espanhol, aula de geografia e história da Espanha e da Hispano-América. Infelizmente, o professor não era fluente em espanhol, porque é difícil você ter um professor fluente em espanhol, de geografia e história, né, na rede, mas tudo bem, ele tinha um conhecimento bom, ele tocava o barco, vamos dizer assim. Temos, ainda existe, né, já falei, né, geografia e história, e tudo isso em espanhol. Então, você imagina a carga horária de língua espanhola em que o aluno estava imerso durante o dia inteiro que estava na escola, 5 vezes na semana. Então, era uma imersão boa, não é para ser bilíngues, porque bilíngue entra em outro critério. Então, havia um processo. A gente tinha um processo de avaliação, fazia uma prova oral bimestralmente. A prova de espanhol como língua estrangeira obrigatória era uma, e a prova de espanhol, que a gente chamava de Núcleo Integrado Linguístico, a gente chamava nem de espanhol, de Núcleo Integrado Linguístico, a gente integrava todas as habilidades, né, todas as competências, não sei como seria o melhor termo aí, para o aluno sair fluente em espanhol no 3º ano, com um nível de avançado. E saíam mesmo, faziam prova de proficiência, aprovavam tranquilamente. Nós já estamos mandando, a escola fez depois parceria com a Universidade da Espanha, Universidade de Jaén, a gente já está mandando aluno para lá, com bolsa de estudo para fazer faculdade lá. Então, havia todo um projeto, né, de imersão do aluno.
na língua espanhola. Então, o que eu estou vendo agora, que o Estado está colocando, acho que já é alguma orientação nesse sentido aí, desse documento que está colocando escola bilíngue do Estado, mas de fundamental, com 4 tempos de língua espanhola por semana. E ponto. Então, acho que já é até alguma coisa envolvida com esse documento aí. Né? Então, a gente tinha um trabalho, né, e que pouco a pouco a gente ia melhorando, ia começando a crescer, montar nossas próprias provas, com contribuições de outras áreas e tal. Tínhamos aulas integradas, você tinha aula de professor de língua espanhola. Os professores, quando eles entravam lá, das outras disciplinas, né, do núcleo comum, eles tinham que ter proficiência em língua espanhola, tinha que ter algum conhecimento. Professor de história, professor de português, de matemática, de física, de química, de educação física. As aulas tinham que ser, não sei como é que era calculado isso, mas um percentual de 10% na língua estrangeira, espanhola. Né? Mas esse percentual era os comandos em sala de aula, né? Pode sair, levanta, senta, os nomes da matéria, algumas coisas em língua espanhola. Então, eu vendo esse projeto que desmonte, né, porque o Estado do Rio de Janeiro entrou em calamidade pública, houve um desmonte desse projeto, então diminuiu a dedicação exclusiva que o professor tinha, porque não queriam mais pagar essa dedicação exclusiva, e aí começou o projeto de desmontar. Foi exatamente na hora que eu fui eleita diretora, né? Exatamente. Então, eu tive que fazer das tripas coração para manter alguma coisa do projeto. E, graças a Deus, a gente conseguiu manter alguma coisa. Mas, mesmo assim, ficou muito difícil. Né? Imagina fazer um quadro de horário com 12 tempos semanais de espanhol, o professor só querendo ir 2 vezes na semana na escola. Então, você imagina como é que não ficou. Então, gente, a minha preocupação é isso. O que eles entendem? Como é que vão fazer isso? Vai dizer que todas as escolas são bilíngues, e como foi falado aqui, como a Luciana falou, o inglês, porque no BNCC só está o inglês. Ele não fala, no BNCC nem fala línguas estrangeiras, só fala língua inglesa. Nem cita a língua estrangeira. Então, eu acho que é algo assim que, sabe, deixa a gente desesperado. Eu já estou desesperado, porque eles vão atacar todas as escolas, entendeu? Vão botar um número de tempos maiores, botar 4 tempos semanais, porque eu estou vendo que estão fazendo isso no Fundamental, são poucas escolas do Fundamental no Rio de Janeiro do Estado, né? A maioria é do município, e vai dizer que é bilíngue. E é isso que eu acho que vai acontecer. Então, aí, o encaminhamento que eu estou pensando aqui, gente, Jorgeli, Luciana e os outros colegas, Márcia Paraquete, aí, que foi minha orientadora do mestrado, querida, beijo para você. O que eu fico pensando, o caminhamento que eu dou, é realmente a gente entrar com uma questão legal mesmo. Por exemplo, essa questão que a Luciana levantou aqui. Embargar, por isso que a minha pergunta aqui no chat, isso já sendo aprovado, já vai entrar, vai ser para 2021, já, assim, no pau, é isso que eu estou pensando, minha cabeça está fervilhando. Então a gente tem que correr, até mesmo embargar essa lei, mostrar que ela é inconstitucional, sei lá, alguma coisa nesse sentido, que eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que sair. Tá? Bom, gente, essa é a minha contribuição, já falei demais para dar oportunidade a mais colegas. Qualquer coisa, estou à vontade para alguma dúvida. Beijos. Obrigada, Mônica. A Camila queria falar, não era isso, Mônica Narinho? Oi, sim, a Camila é a próxima a falar. Camila é de francês, né? Bom, gente, eu estou aqui abrindo a minha câmera para as pessoas me conhecerem. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Camila. Eu sou professora lá da Faculdade de Educação da UF. Queria parabenizar, né, o pessoal do espanhol com esse movimento tão bacana e importante também, né, frisar essa necessidade da gente agregar a todas as línguas adicionais, né, ao invés da gente se separar, da gente procurar se unir. O que todo mundo, né, acho que o pessoal já falou aqui, eu não vou repetir nisso, né, esse bilíngue com ponto de interrogação enorme, né, que bilíngue é esse, né, eu ponho 2
tempos a mais, eu digo que é bilíngue, eu ponho 4 tempos, como a Luciana já colocou, né? São 50%, 40%, 30%, 75%, como se isso fosse dizer, né, se é bilíngue ou não, né? Esse absurdo completo da proficiência para professores, de testes, né, que inclusive são testes internacionais, e aparecem lá, né, inclusive com os níveis do quadro comum europeu. Bastante, eu acho importante pensar nisso, e aí, bom, níveis do quadro comum europeu, mas não sei, imagino eu que todas as outras línguas, ou pelo menos grande maioria delas, poderiam ter também testes de proficiência de outras regiões do mundo. Por que da Europa? Né, no caso específico do francês, o Canadá tem um teste de proficiência. Então, é algo para a gente pensar. O apagamento pedagogo também é uma coisa que salta aos olhos. E, nas entrelinhas, a imposição do inglês, já que eu estou remetendo à BNCC, e a BNCC só fala de inglês, já que a gente simplesmente retirou da educação brasileira o componente língua estrangeira moderna, a gente só pode imaginar que essa resolução só serviria para quem é de inglês. Bom, e aí eu queria só chamar atenção para um detalhe, né, de como, por um lado, né, isso que está tentando, né, ser imposto é interessante para as escolas particulares, né, para atender os interesses mercadológicos, e como isso é cruel para as iniciativas que a gente tem tido nas escolas públicas. Como isso é cruel para o professor e principalmente para o estudante também da escola pública. Eu acompanho, né, mais ou menos como as coisas acontecem aqui no Rio de Janeiro, né, nos municípios. A gente tem francês nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, sempre nos anos iniciais e com propostas, né, que tentam se aproximar, ou se dizer, ou ser bilíngues. Aí eu não vou entrar nessa questão. E também na rede estadual em Niterói, uma escola de língua francesa. E uma coisa que eu percebo sempre é uma pressão muito grande do Consulado da França para que essas escolas façam testes, para que essas redes façam testes de proficiência nos seus alunos. E aí a gente fica pensando, né, a escola bilíngue é um preparatório para o curso de proficiência? Igual tem pré-ENEM, tem pré, né? Aí a gente usa o nome do teste da respectiva língua adicional. Para a gente pensar isso que vai acontecer? Porque aos trancos e barrancos, né, a gente até sabe que nos anos iniciais, principalmente, em muitos casos, a língua adicional apareceu meio que como um tapa-buraco, né, porque tinha professor que saiu de sala de aula lá no município do Rio, porque teve uma lei que impôs o inglês nas escolas, porque tem a lei de 1/3 de planejamento, e, bom, o que vai fazer com as crianças nesse horário? Mas, apesar de tudo isso, eu acho que a gente conseguiu construir algumas iniciativas muito bacanas. E, de repente, essas iniciativas muito bacanas correm o risco de virar preparatório para fazer exames de proficiência. É alguma coisa que, né, além de tudo que já foi falado, que é um absurdo, isso também me preocupa. E essa era a contribuição que eu queria dar. Obrigada, Camila. Camila é minha colega, professora de prática de ensino, eu de português e espanhol, ela de português e francês. Eu queria fazer, eu sei que já tem uma pessoa querendo falar, Jaci Carla, né? Mas deixa eu só fazer um comentário, gente, porque me preocupa muito a ameaça que essa resolução representa a essas iniciativas de projetos e de programas bilíngues na educação pública. E, assim, analisando, eu não estou querendo dizer que IDEB é uma maravilha, uma avaliação espetacular, não, porque é uma avaliação externa, tá? No entanto, usando o IDEB como parâmetro, as escolas que têm projetos bilíngues ou que são bilíngues nas redes públicas têm IDEBs altíssimos. Tá? Por exemplo, o IDEB do Brasil-China,
da Escola Intercultural Brasil-China, da rede estadual aqui do Rio de Janeiro, é igual, é próximo ao IDEB do Colégio Pedro II, que é, né, o colégio mais antigo do Brasil, uma referência nacional, né? Então, são projetos que são bastante interessantes, de turno integral, tem uma série de outras questões, como Mônica já adiantou aqui um pouco, Mônica Lemos. E eu acredito que isso tudo pode estar bem ameaçado por essa resolução, tá? Eu vou passar, desculpa, me meti no meio antes da Jacicarla, né? Jacicarla, desculpa, vai. Imagina, Luciana, ótimas contribuições. Só estou pensando aqui na questão do encaminhamento mesmo, né, que a gente pode dar. A Mônica falou uma coisa interessante em relação os aspectos legais, como a Luciana bem apontou na apresentação que ela fez, absurdo atrás de absurdo. Mas a gente sabe desse projeto, né, desse governo, desse desgoverno, na verdade, né? Então, a minha pergunta, e também uma espécie de caminhamento, é que a gente sabe que esse embate é político. E como que a gente pode fazer essa conversa com os políticos, né? Com quem poderíamos conversar, né? Porque a gente sabe que é uma questão política. Né, a gente pode ir para esse caminho legal, né, que eu acho que são várias frentes que a gente pode atuar, né. E outra questão que me ocorreu é se juntar aí com os outros idiomas, as outras associações de línguas estrangeiras, não sei. A gente precisa, né, de corpo. Então, era essa a minha colocação. Obrigada, colega. Jacicarla e colegas, tem uma pergunta do chat, que na realidade acho que é mais uma sugestão, tá? Eu vou ler, tá bom? A Carmel Tavares. Seria possível fazer gestão junto a algum parlamentar que peça vistas ao processo antes da aprovação? Não, porque o âmbito de aprovação não é o parlamento, é o próprio conselho, o MEC que homologa, o conselho aprova e o Ministério da Educação homologa. Então tem que aguardar também essa homologação, que não foi agora. O que aconteceu agora, que eu entendo, foi só aprovação pelo CNE. E aí a gente tem que aguardar. Isso. É importante também ver o texto da aprovação, porque a gente não conhece qual é esse texto da aprovação. A gente conhece esse texto do parecer, que tive as contribuições, 100 e pouco, que foi o que o relator comentou, e que a partir disso ele incorporou, não sei se é 100 ou como foi, mas é importante ver o texto que realmente será homologado, porque isso vai ter impacto sim nas escolas, independentemente do texto, vai ter impacto nas escolas de uma forma ou outra. Então, por isso que é importante, sim, a mobilização, unir-se com as outras línguas, tanto com o inglês, francês, italiano, e todas. Tem uma professora de italiano que se apresentou, não sei se eu perdi ela aqui no chat, mas ela se apresentou no início, não sei se ainda está, e quero falar um pouquinho. Também é importante também uma coisa, a Lu também comentou, mas é importante que quem escreve esses documentos, quando a gente está questionando aqui sobre os conceitos, etc., quem escreve o documento tem a menor ideia do que é a educação bilíngue e multilíngue. Ele é professor de uma escola, é professor da ECA, mas ele não tem conhecimento sobre bilinguismo, multilinguismo, etc. Então, por isso que talvez os textos de proficiência estejam tão marcados e que não se pode fazer nenhuma modificação a esse respeito. Quem sabe? Eu não sei se tem mais alguma pergunta, mas, de fato, assim, é outro ponto, né? As pessoas, o que circula muito na sociedade é o teste de proficiência, né? Até na academia. Porque, assim, para você ir fazer um doutorado sanduíche, um doutorado ou um curso fora, você precisa de um teste de proficiência, né?
Dizem que até, eu não tenho certeza disso, mas dizem que até agora, para ir para Portugal, você precisa do TOEFL. Olha que absurdo, gente, pelo amor de Deus. Né? Isso que me disseram outro dia. Então, assim, as pessoas, mesmo educadores de qualidade, têm muito isso na cabeça do teste de proficiência, mas nós que somos especializados nesse assunto, que é a língua, que é língua, né? Linguagem, língua, especificamente língua adicional, a gente sabe da falha que que isso não é o ideal nunca, né? Nessa resolução que eu fui consultora aqui de Niterói, né, a primeira ideia era, realmente, quando veio, não, o teste de proficiência, só que os especialistas estavam ali, a gente estava ali, constantemente em reunião com o conselho, e nós dissemos, né, éramos eu e um colega de inglês, e nós dissemos que não, a avaliação, a escola que faça a avaliação a partir dos seus critérios, não somos nós que vamos ensinar a escola bilíngue a selecionar o seu professor, né? Se ela não sabe nem escolher o professor, imagina como vai ser uma escola bilíngue, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu coloquei no chat, professores, mais uma pergunta que veio do YouTube, tá? Os representantes das identidades governamentais no CN não poderiam ser nosso canal de diálogo? Alguém sabe quem são? A pergunta vem do Flávio Pimentel. Pergunta do chat, os representantes das entidades não governamentais não poderiam ser nosso canal de diálogo. Alguém saberia? Olha, gente, o que eu sei é que desde o golpe, o CNE está sendo arrasado, né? Vários colegas que foram importantíssimos na história do CNE foram desligados, né? Educadores de altíssima qualidade, né? Então, assim, hoje eu até me confundo um pouco na composição do CNE, e recentemente é pior ainda, né? Porque foram nomeados 8, até gente que não é da educação foi nomeada, gente que não tem relação alguma com a educação foi nomeada. Então, eu não sei, teria que dar uma olhadinha nessa composição atual, como está. Mas eu não tenho uma boa expectativa com relação a isso, não, né? Lu, uma coisa importante que me lembrei é que tem algumas discussões, eu posso tentar buscar aqui rapidamente e colocar para vocês aqui no chat e depois sube no YouTube. Tem várias discussões que o próprio relator e pessoas do Conselho Nacional de Educação fizeram antes da aprovação do Conselho, e estão disponíveis no YouTube, posso aqui buscar para vocês. Quem organizou essas discussões foi uma instituição privada de escola de idioma inglês, claro, que organizou as discussões sobre o documento. Então, assim, o documento tem uma forte presença, sim, das escolas privadas, e uma forte presença do mercado. Mas vou buscar aqui para vocês um pouquinho, que seria bom vocês escutar e ver, para vocês entenderem um pouco também todo o processo, tá? Mais alguém, gente, quer falar, fazer alguma pergunta, algum comentário? A Joyce quer falar. Pode falar, Joyce. Boa noite a todas e todos. Eu liguei aqui a câmera antes. Eu acho que vocês mesmos poderiam falar, talvez Jorgelina aí já apontou aqui no relatório. Eu vi a discussão, acabei não mandando nenhuma contribuição, mas no dia eu vi que teve uma discussão também antes, né, que foi até divulgada e muito pouco divulgada, tinha poucos dias para a gente ver. Mas nesse documento aí, como a Jorgelina apontou, o relatório ele tem algumas inserções sobre a educação indígena, né? Fala da educação para surdos, né? Que também a gente tem o INES, tem uma escola e outras escolas também inclusivas, né? E o parecer em si, né? O que dá de fato para
que está de fato para ser, que foi elaborado inicialmente, não faz nenhuma referência, né? Também a gente estava comentando ali no chat, eu só queria comentar aqui para que quem não está acompanhando o chat, né, para a gente ver como isso é de uma crueldade, né, com as diversas escolas também interculturais indígenas que a gente tem, né, as escolas de educação inclusiva dos diversos níveis, né, linguísticos, então, diversos níveis de diferentes línguas também, né, e formas possíveis. Então, de fato, assim, o relatório, ele é um pouco mais, como a Jorgelina falou, conhece, né, teve algumas pessoas que de fato trabalham com a educação no CNE já há algum tempo e tem tem uma melhor, digamos, uma orientação, mas a gente não sabe o que, de fato, dessas orientações, o que do relatório vai ser considerado, né, também, né, mas é um completo silenciamento da educação das escolas todas. Em Niterói tem, você deve conhecer, no Rio tem Paraty, parece também, tem algumas escolas que foram também apagadas nesse né, bilíngue para eles simplesmente, além de língua inglesa, né, não tem nenhuma relação com outras línguas também originárias aqui, né, então, só para ressaltar esse aspecto também, que vocês não tinham comentado. Se vocês quiserem comentar, acho que Jorgelina tinha falado do relatório, talvez fosse interessante. Sim, Joyce, você está certa, está corretíssimo no apontamento. Quando eu tive a discussão, tinha pessoas especialistas com educação indígena, fizeram esse apontamento, e se vocês, no link que eu deixo agora, se vocês pesquisam em algumas lives, palestras, que se comentou sobre o tema, se discutiu o documento, foi questionado sobre as escolas de fronteiras também, as escolas interculturais de fronteira, por exemplo. E algo que sempre se remarcava mas as escolas interculturais de fronteira têm regulamentação própria, têm lei própria, não precisa uma lei para isso. Não precisa ter específico uma lei para isso, não sei o quê, e a mesma coisa com as escolas indígenas. A argumentação era a mesma, tem lei própria, não precisa, então, ter uma lei. Depois, uma confusão com as leis que tinham acabado, que não tinham acabado. Então, na verdade, o que se demonstrava é que a concepção, de fato, do multilingüe não estava claro. Se vocês veem, por exemplo, inclusive no documento, as sugestões que o grupo de pesquisa, o CHEB, realizou, vocês vão ver que a primeira parte, dos pontos, é uma crítica às sugestões de linguagem que tem todo o documento, porque está tudo completamente confuso, e primeiro fala depois multi, depois pluri, então tudo completamente confuso do princípio ao fim. Uma das coisas que também talvez seja importante aqui ressaltar é que em todas as sugestões, eu colaborei muito no grupo CHEB com as sugestões, então posso falar desde esse lugar. Não sei, todas as outras sugestões que chegaram não são públicas, mas é que você falava assim, mas é um documento muito grande, olha todas as sugestões que tem, se temos que incorporar tudo isso, como que vamos fazer? Então, de fato, estou muito curiosa para saber qual é o documento que foi aprovado semana passada, acho que foi na sexta-feira que eu comuniquei a vice para a Lu, no conselho, para depois poder nos organizar em torno a essa luta. Oi, Joyce, Jorgelina, colegas, de fato, é porque é aquilo que a gente comentou, né? O documento grita aquela escola urbana privada com uma língua bilíngue numa língua adicional, né? Então, escola indígena apagada, a escola intercultural da fronteira totalmente, educação de surdos, como Joyce também lembrou, né? Eu tenho agora um orientando que vai defender semana que vem, é professor de espanhol do Instituto Nacional de Educação de Surdos e trabalha, a tese dele sobre educação bilíngue dos surdos, né? E cadê
né? Em nenhum momento abre essa possibilidade desse bilinguismo não ser de duas línguas, português e uma língua adicional oral, né? E não como o INES. O INES é bilíngue, português e Libras, né? Então, isso aqui acabou nesse documento. E o INES vai ter que se adaptar a esse documento. Porque se ele se diz uma escola bilíngue, e é de fato, né, vai ter que se adequar a esse documento que não tem nada a ver com o que eles fazem, certamente não foram chamados a opinar. Né? Então, está tudo apagado. Quem foi chamado a opinar, aí a gente sabe quem são. Lu, aqui no YouTube, meus gatos estão fazendo a festa. Todo mundo está falando dos gatos que estão aparecendo lá atrás. Eles estão com fome, gente. No YouTube está todo mundo, olha, gatito. Sim, eles estão com fome. Uma pergunta da Eronilda que eu acho que é importante. Efetivamente, quais são os possíveis encaminhamentos jurídicos que poderíamos dar para as questões vinculadas ao documento? Oi, eu acho que a gente tem que esperar, estão dizendo que amanhã vai ser publicada a versão aprovada. Então, sem ter essa versão aprovada nas nossas mãos, a gente não tem como pensar, né? Tendo essa versão que foi aprovada, a gente tem como analisar e ver quais são os artigos que ferem alguma lei, né? Porque lei está sempre acima de um parecer, de uma resolução do Conselho Nacional de Educação. O que não for contra a lei, a gente não tem como agir em termos jurídicos, tá? O que for contra a lei, sim. Então, a gente vai ter que separar. O que for contra a lei, a gente procura uma orientação jurídica para agir, né? E o que não for, a gente tem que fazer uma interseção com os conselhos estaduais e municipais de educação que vão precisar regulamentar essa resolução. Eu não vejo outra saída. Alguém mais, Jorgelina? Não, que eu acho importante isso que você remarcou antes, que voltou a remarcar agora, que vamos torcer para que realmente muitas das sugestões sejam sido incorporadas e que o documento esteja relativamente bom, enfim. Mas, independentemente disso, os conselhos municipais, estaduais, vão ter que regulamentar. Então, isso é importante. Eu acho que é importante que nós lutemos em base a isso. Porque se, de fato, como o relator comentou, todas as línguas foram incorporadas, volto a repetir, não sei como, mas ele afirmou que essas questões foram incorporadas, então depois, nos conselhos estaduais e municipais, precisa ser realizada a regulamentação. Como vai ser feita? Aí, acredito ser muito importante que nos centremos com essas questões, que nos organizemos a partir disso. Sim, e eu acho que é fundamental, eu estou tentando ver o chat aqui, a gente tem que acionar realmente os colegas, as associações das outras línguas. Eu pensei aqui agora acionar o INES, né? Que é Educação Bilíngue de Surdos, alguém comentou aqui, alguns colegas comentaram também de Associação de Italiano, Associação de Francês. Eu acho que a gente precisa fazer uma articulação das diversas línguas, já que essa resolução afeta a todos nós, né? A Mônica, sim, todo mundo que preencheu a lista de presença, a Mônica Narinho vai ficar com o FIC Espanhol, vai ficar com o contato. Então, a gente pode tentar conversar também. Não sei, Mônica, talvez depois mandar algum e-mail para que as pessoas tenham o e-mail do FIC Espanhol e possam fazer contato, fazer uma articulação. A gente pode pensar numa articulação e mandar e-mail para todo mundo que assinou a lista e se organizar, mas eu acho que é importante que as outras línguas se conversem, né, para a gente lutar junto. Mais ou menos fica espanhol está organizado, mas a gente precisa do apoio de todas as línguas. E a gente tem, alguém falou em Libras, falta o Libras, gente. Libras também é importante nisso, tá bom? As escolas indígenas também, como mencionou a Joyce. Então,
também acho importante aproveitar, esperar. Parece que vai sair amanhã pelo tempo que nós calculamos, desde a aprovação até a publicação. Então, ler esse documento, a partir da leitura desse documento, uma vez que já tenhamos ele, voltar a nos reunir, a discutir e aproveitar para, não sei, fazer uma discussão mais ampla com outros colegas de outras línguas, a partir dos contatos que possamos fazer. E aí, Mônica, você podia deixar o e-mail do FIC Espanhol aqui, porque a Stephanie está perguntando, colocar no chat, que aí as pessoas das outras línguas, principalmente, né, se não tiverem um contato, porque, por exemplo, quem está aqui de francês, que eu conheço, é a Camila, que é minha colega, qualquer coisa ela manda para mim, mas eu não sei se todo mundo tem um ponto de referência. Então, talvez fosse interessante deixar o e-mail do FIC Espanhol aí no chat, tá? Colegas, eu já vou colocar aqui no chat, mas qualquer coisa, a gente tem a página do FIC Espanhol Brasil, FIC Espanhol no Facebook, é só procurar FIC Espanhol, que também a gente pode se comunicar lá se vocês não conseguirem pegar, mas o e-mail do movimento é movimentoficespanholbrasil@gmail.com, tá? Então, a gente pode se comunicar e a gente pode se organizar para ver o que a gente vai poder fazer, tá bom? A minha colega Jessicala, gostaria de falar alguma coisa, Jessicala? Não, Mônica. Acho que são esses aí os encaminhamentos. Acho que a gente vai ter que esperar, e enquanto isso, tentar aí nos articular, né, minimamente, com as outras associações. E bem lembrado aí que os colegas colocaram, né, Libras, as escolas indígenas, enfim, é isso. É importante, gente, que a gente articule os nossos outros colegas. Por exemplo, eu sou da Federal do Rio Grande do Sul e eu vou entrar em contato com meus colegas de Libras, vou entrar em contato com meus colegas de italiano, de alemão, de francês, para que se juntem a isso. Então, a gente vai tentar movimentar, todo mundo que respondeu a lista a gente vai colocar no marcador ali, a gente dá notícias e vamos tentar nos articular também. Não esperem só que a gente chame, mas tente se articular nos seus estados, nas suas cidades, e vamos esperar a bomba vir amanhã. Espero que não seja uma bomba muito grande, né? Mas vamos lá. É importante também, como falamos no início, que vocês acompanhem ou falem para seus colegas sobre todas as consultas públicas. Tem muitas consultas públicas. No link que passamos no início, no Conselho Nacional de Educação, tem muitas consultas públicas. Tem a da Escola Quilombola, como falou a Luz, Pedagogia da Alternância, tem outras. É importante, então, que falem para seus colegas, que façam correr a bola sobre todas essas consultas públicas que estão, porque realmente esta consulta pública das diretrizes foi no susto mesmo, como fala um colega querido, Paulo. Foi assim que ninguém, de um dia para o outro, ficou sabendo, tá? Luciana, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu acho que foi ótima a reunião, acho que a gente conseguiu conversar, levantar os pontos mais importantes, as nossas inquietações. Então, eu agradeço o FIC Espanhol pela iniciativa e a presença de todos e de todas, participação de Jorgelina. Na verdade, tudo isso começou com Jorgelina me mandando o WhatsApp, gente. E aí, eu já conhecia o documento e a gente foi conversando, fez um textinho, e a partir daí surgiu isso tudo, mas a iniciativa, né, de mobilização surgiu dela. Obrigada, Jorgelina, obrigada, FIC Espanhol. Não, imagina, eu sabia quem tinha que mobilizar primeiro, Mas aí também queria agradecer a todos a participação e também o FIC Espanhol Paraná está por aqui, com a presença da Jessicala, que já se pronunciou. Faz um tempinho que eu estou meio afastada, que não faço mobilizações, mas tem mobilizações que precisam mesmo ser mobilizadas. Esta é uma delas, e nós temos, como vocês viram antes, a participação também de um grupo de inglês muito forte, isso é muito importante também. Temos associações que também estão muito fortes acompanhando a discussão. Então, muito obrigada a todos que participaram e continuamos. Eu agradeço as duas professoras, a Luciana e a Jorgelina, né? O santo WhatsApp, que nos dá tanto trabalho, mas também nos facilita a vida.
Às vezes eu tenho vontade de jogar ele no lixo, mas eu lembro da importância dele. E obrigado por estarem aqui. O Movimento Fica Espanhol é um movimento de todos nós, né, que gostamos das línguas, que queremos as línguas. E é importante que vocês saibam que a gente teve quase 100 pessoas no YouTube, chegamos a 80 pessoas aqui no chat, então a gente conseguiu atingir um bom número de pessoas. Nós estamos com a lista de todo mundo, no YouTube já também passou a lista. Então, é importante a nossa união, gente, é isso que a gente quer, tá bom? Obrigado, professores, contem com o movimento não é de ninguém, é nosso, tá bom? Obrigado, colegas, boa noite. Boa noite.